Deus, fale conosco, que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Peço a Deus que podem sentar. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade que o Senhor nos tem dado. Agradeço ao pastor Emílio pela confiança que ele tem investido em nós. Eu louvo a Deus por tudo quanto o Senhor nos tem feito. Porque até aqui o Senhor ele tem sido fiel em nossas vidas. Eu creio que cada um de nós que estamos aqui nesta noite é porque o Senhor tem nos chamado para uma grande batalha. E Ele tem nos garantido que somos mais do que vencedores, porque Ele peleja por nós. E é por isso que nesta noite nós estamos dizendo quão grande é o nosso Deus. Porque nesta peleja não tereis que pelejar, mas simplesmente entregue os teus caminhos nas mãos do Senhor, porque Ele é fiel para vencer por você. Ele é fiel para mudar a tua história. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em 2 Crônicas, no capítulo 14. Escrevi, copiei, pesquisei, li, mas eu estou vendo que não adianta. Eu costumo preparar, mas chega no meio do negócio, essas coisas eu mudo de direção. Mas nós estamos aqui nesta noite. Eu peço que o Senhor que venha esvaziar do meu eu e a glória do Senhor se manifeste neste lugar. Apenas eu estou aqui para ser porta-voz do Senhor na tua vida, para que a tua história ela possa mudar e que nesta noite você saia daqui com a certeza de que você serve a um Deus que te escolheu para ser vitorioso. Em 2 Crônicas, no capítulo 14, diz assim: o rei Abias morreu e foi enterrado com seus antepassados na cidade de Davi. E o seu filho Asa se tornou um novo rei de Judá. E houve paz na terra durante os 10 primeiros anos do seu reinado. Asa tomou todo o cuidado para obedecer ao Senhor, o seu Deus, fazendo o que é reto aos olhos de Deus. Ele derrubou os altares dos deuses estranhos e os altares idólatras que havia nos montes, e quebrou as colunas sagradas, e cortou em pedaços as vergonhosas imagens de Aserá. Ele exigiu que toda a nação de Judá buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e obedecesse às suas leis e os seus mandamentos. Também retirou das montanhas os altares idólatras e os altares de incenso de cada uma das cidades de Judá. Por isso Deus deu paz ao seu reino. Ele também construiu cidades protegidas por muros em toda a terra de Judá, aproveitando o período de paz. Ninguém lutava contra ele naqueles anos, porque o Senhor protegia. Então ele disse ao povo de Judá: agora é o tempo de construir as cidades com muros fortificadas, com torres, portões e trancas. A terra é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus, e Ele nos tem concedido paz. E assim eles executaram esses projetos que tiveram sucesso. Amém? Irmãos, aqui nós vemos na segunda-feira, o pastor Will, na realidade, ele tem um mês que ele me ajudou para estar trazendo essa palavra. E eu relutava, falava: Senhor, pastor, eu conheço outras pessoas que poderiam estar aqui fazendo esse papel bem melhor que eu. E eu pedia: Senhor, eu preciso. E ele dizia para mim: não, é você mesmo. Aquele jeito dele: não, é tu mesmo que vai falar. Eu falo: Jesus, tem misericórdia, porque o Senhor sabe hoje como está a minha vida. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o Senhor, Ele é fiel. E o Senhor, Ele é Deus. Sobre todas as coisas, Ele é Deus. E é por isso que nesta noite eu me sinto privilegiada por Deus, porque Ele é Senhor, Ele tem cuidado de nós. Irmãos, aqui voltando à palavra, é o jovem Asa. Ele é um jovem que eu, para ser sincero, nunca
primeira coisa, ele pôs em prática aquilo que ele aprendeu. Ele derrubou, ele acabou com os ídolos que existiam naquela tribo, de todos os lugares. Ele mandou derrubar. O Senhor deu a ele autoridade para que ele viesse executar aquilo que ele havia aprendido. Ele guardou a palavra do Senhor em seu coração e no tempo oportuno ele colocou em prática. Ali ele fez aquele trabalho. O Senhor deu a ele autoridade e ele mudou a história daquele lugar. Amados, quantas vezes nós olhamos, nós vemos as coisas acontecendo de uma forma que não está correta diante dos olhos do Senhor, e nós insistimos em andar naquele caminho. A palavra nós temos ouvido, nós temos recebido, porque o Senhor tem levantado líder para estar nos ensinando, e muitas vezes nós insistimos em andar em caminho contrário. Aqui nós vemos um jovem, ele não era um adulto, ele era um jovem, tanto que a sua mãe continuou reinando porque ele era muito criança. Por 5 anos, depois que ele tomou posse do trono, ela continuou. Mas aquela mulher, ela tinha um ídolo, ela adorava um Deus, não era o Deus de Israel, não era o Deus que, aleluia, os seus antepassados haviam recebido ensinamento. Mas, querido, aquele jovem, revestido da autoridade de Deus, porque o Senhor tinha uma promessa na vida dele, e o seu coração não tinha reserva, estava totalmente voltado para Deus. Não tinha, isso aqui eu dou ao Senhor, isso aqui eu não sirvo a Deus, isso aqui eu mostro, eu ofereço a Deus, mas isso não. E queridos, jovens, irmãs, igreja, o seu coração era totalmente voltado ao Senhor. É por isso que havia a bênção e a fidelidade de Deus estava sobre aquele jovem. E quão grandes coisas o Senhor fez através daquele jovem, quão grandes coisas o Senhor realizou, projetos, planos. Era uma cidade que vivia em guerra, e ali ele, obedecendo a voz do Senhor, ele guardou a palavra de Deus. O Senhor trouxe paz naquele lugar. Quantas vezes você tem lutado com suas próprias forças? Quantas vezes você quer resolver da sua maneira? Você acha que do seu jeito as coisas vão acontecer? Quantos ídolos você tem consagrado na tua vida e você não tem conseguido ouvir Deus falar? Abra a mão do teu eu, porque eu posso entrar e mudar a tua história. Simplesmente este é o Deus que você serve. A diferença daquele jovem é que ele confiava. Ele tinha a sua palavra, a palavra de Deus guardada no seu coração. E hoje eu pergunto a você, eu não, o Senhor te pergunta, qual é o Deus que você hoje está servindo? A quem você tem se curvado? Quem é o Deus que você tem, aleluia, se dedicado? É o teu eu? É o teu ego? É a tua vontade? É o teu lar? É os teus filhos? É o teu marido? É o teu carro? É o Face? É o namoro? É o funk? Qual é o Deus que você tem servido? É a prostituição? É o adultério? Qual é o ídolo que está na tua vida? Porque hoje o Senhor manda te dizer, derruba esse ídolo, porque eu quero entrar com providência na tua vida. Quantas vezes você tem parado à beira do caminho, diz que não tem mais condições de caminhar, e Deus diz para você, eu posso mudar a tua história, eu posso trazer paz na tua terra, eu posso trazer paz no teu lar. Faça a tua minha vontade, volte-se totalmente ao Senhor, porque esta noite o Senhor te diz, eu mudo a tua história, mas para que eu mude, há necessidade de renúncia. Você está disposto a ser abençoado por Deus? Renuncia ao teu eu, renuncia aquilo que o Senhor tem te mostrado, porque você sabe onde você precisa mudar. Quantas vezes o teu líder dentro da casa do Senhor tem falado e você vira o seu rosto, você não aceita a correção, você tem endurecido o seu coração, mas Deus diz a você, é tempo de mudança, porque eu estou voltando. E o Senhor, Ele quer cumprir na tua vida as promessas. E quantas vezes você cobra de Deus, Senhor, por que não acontece? Senhor, por que não tem condições? Eu não vejo uma porta, eu não vejo uma saída. Mas o Senhor, Ele te diz, eu tenho te dado tempo. É tempo de mudança. Mas mudança de Deus não. É tempo de mudança na tua vida, na minha vida. É tempo de reconhecer que Deus é Deus. Ele é Deus.
O que eu preciso fazer, Senhor, para fazer a diferença no meio da minha casa, aonde eu estudo, na minha igreja, eu quero fazer a diferença. O Senhor tem um chamado na tua vida. Eu lembro, irmãos, que um dia eu estava congregando em uma outra igreja, e eu chamei uma irmã que fosse comigo fazendo uma visita, e nós fomos. Eu estava ali, sabe, eu era regente do grupo das irmãs, e nessa visita nós fizemos, o Senhor agiu, o Senhor operou. E na volta eu vi essa irmã no carro, ela me olhou e ela me disse simplesmente: há uma obra nas tuas mãos inacabada. Eu falei: não. Eu já passei todos os departamentos no Jordão, todos os departamentos do Jordão eu já passei. Presidente da mocidade, regente das crianças, todos. Mas o Senhor, Ele sabe o que Ele faz. E eu vim pensando, e aquela irmã falou assim: você pode não gostar, mas você vai voltar. Eu disse: contra a minha própria vontade, eu posso até voltar, mas o Senhor vai ter que fazer um milagre lá na minha casa. E o Senhor fez. E no dia 8 de abril de 2008, eu retornei a congregar aqui nessa igreja. Cheguei aqui, eu já havia passado todos os departamentos. Falei: Senhor, tudo que eu tinha que fazer, eu já fiz. Mas foi quando o Senhor, em 2 meses que eu estava congregando aqui, o Senhor me colocou nas minhas mãos o grupo de adolescentes. Eram 6. Irmãos, eu não sabia por onde pegar, não sabia como começar. Mas aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Nós começamos com 6. E quando eu entreguei o trabalho, nós tínhamos 21 adolescentes. Tínhamos realizado um congresso. Com grandes coisas o Senhor fez. O Senhor é fiel. O Senhor é tremendo. O Senhor é Deus. Ele simplesmente é Deus. Porque Ele se responsabiliza quando Ele diz: eu posso, eu faço, eu mudo. Irmãos, é tão bom nós servirmos a Deus. É tão bom nós caminharmos nos caminhos do Senhor. Lutas vêm, então lógico que vem. Nós vamos a espada de asa para que Ele pudesse colocar por terra, depor esses ídolos. Quantas afrontas Ele não teve que enfrentar? Da sua própria mãe, ela foi deposta do seu reinado, e o seu ídolo que tanto ela adorava também foi destruído. Ele enfrentou a própria mãe em nome do Senhor. O que você tem enfrentado para agradar o teu Deus? Aonde, quem você tem enfrentado para dizer: o Senhor é Deus na minha vida? Quem tem dominado a sua vida? Asa era o Espírito Santo de Deus que dominava. Era o Senhor que, aleluia, fazia acontecer através dele, porque simplesmente ele era um instrumento de Deus. Irmãos, por 10 anos, o seu coração foi totalmente voltado ao Senhor. E grandes vitórias o Senhor deu. O Senhor, Ele fez milagres. O Senhor realizou grandes coisas. A maior situação, a complexa que Ele enfrentou foi quando o rei, aleluia, Etíope, quis me enfrentar. A nação era pequena, o povo era menor, o número de guerreiros eram preparados, porque quando houve a paz, ele não dormiu, ele não foi se divertir, ele não foi curtir a bênção, não, mas ele continuou buscando a Deus. Talvez você clame, o Senhor te responde e você baixa a guarda. Satanás não para. O inimigo das nossas almas, ele não desiste. Ele trabalha 24 horas por dia para destruir. Ele trabalha para te destruir. Não pensa você que você recebeu hoje vai estar tudo bem, não. Até porque nós que somos servos do Senhor não podemos estar 100% na bênção, porque nós esquecemos do caminho na casa do Senhor. Nós esquecemos de nos levantar pela madrugada e buscar a Deus.
cadeira, mas Ele quer de você uma posição nesta noite. Escolha hoje, derrube os ídolos que estão na tua vida, entregue os teus caminhos ao Senhor, verdadeiramente, sem reserva, entregue a tua vida ao Senhor. Não vou dizer para você que é fácil, não é fácil. Como nós já falamos anteriormente, precisamos de uma alavanca para estarmos na presença de Deus, e é a luta. E as lutas, elas vêm cada dia, porque nós precisamos estar, e elas vêm, e cada dia elas pioram. Mas eu posso te dizer que há uma certeza de que as lutas que nós enfrentamos, nós somos mais do que vitoriosos, porque a palavra do Senhor nos garante que nós somos mais do que vencedores. Há 2 anos atrás, alguns irmãos sabem o que aconteceu na minha vida, mas eu não vou contar o que aconteceu, porque Deus sabe de todas as coisas. Eu posso dizer que quando eu estava numa situação que eu parecia estar totalmente em depressão, eu chorava nos pés do Senhor, e o que me mantinha de pé não era remédio antidepressivo, não era remédio que fizesse eu dormir, mas eu me dobrava nos pés do Senhor e eu clamava a Deus, e o Senhor me fazia dormir, e eu dormia por 5 minutos, e quando eu acordava, o Senhor renovava as minhas forças. Esse é o Deus que eu sirvo. As enfermidades vêm, elas vêm. Os problemas vêm, eles vêm. Mas há um Deus que nos garante a vitória. Há um Deus que nos coloca de pé. Há um Deus que faz a tua história ser uma história. Aleluia. Quando os muitos podem dizer, perdeu, acabou, o Senhor faz um fim na começo. E é o que Ele quer fazer na tua vida. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei o que você tem enfrentado. Eu não posso fazer nada. Mas há um que pode. E a partir de hoje Ele diz para você, assuma um compromisso comigo. Ele quer de você um compromisso. Ele quer mudar a tua história. Eu achei lindo a história de Asa. É que a glória de Deus se manifestou naquele lugar de tal forma que muitos viam aquilo e buscavam abrigo, porque lá havia paz, havia a bênção de Deus, havia o agir de Deus, e Ele fez com que aquela nação reconhecesse a Deus. Não ele, somente ele buscava, mas o povo teve que aprender as leis do Senhor, o povo teve que aprender a renunciar ao eu, o povo teve que aprender, aleluia, a servir a Deus em espírito e em verdade. Agora eu pergunto a você e pergunto a mim também, aquilo que nós temos ouvido aqui, temos posto em prática? Aquilo que às vezes nós temos ouvido aí da sua líder, vocês têm posto em prática? Aquilo que vocês jovens têm ouvido dos seus líderes, vocês têm posto em prática? Igreja, é hora de nos levantarmos e nos unirmos. É hora de nós entregarmos as nossas vidas nas mãos do Senhor e reconhecer que Ele é Deus, porque neste lugar há uma promessa. Se o Senhor trouxe-o para cá, quando muitos achavam que não tinha mais jeito, Jordanópolis é uma igreja que não tem mais jeito. O que o Senhor prometeu, passou. Não, engano daquele que um dia torceu para essas portas se fecharem. Um dia o Senhor fez uma promessa, ainda naquele salãozinho lá na Belmiro Gouveia, onde nós orávamos, jovens, nós clamávamos a Deus, nós louvávamos de todo o nosso coração. O Senhor nos fez uma promessa lá. Muitos de vocês não haviam nem nascido, mas vocês são o cumprimento daquela promessa de Deus. Muitos de vocês eram bem pequenininhas, mas vocês são o cumprimento daquela promessa, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Basta somente uma coisa, nós nos colocarmos na presença do Todo-Poderoso, sem reserva. Por isso eu convido a você, depõe o teu ídolo nesta noite. Coloca por terra o teu ídolo nesta noite. Mas eu não consigo, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele pode fazer. Basta você renunciar. Basta você dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, dá-me um coração quebrantado, dá-me um coração contrito. Nós aprendemos a servir a Deus. Nós precisamos servir a Deus. Nós precisamos reconhecer Ele como Senhor das nossas vidas, porque este lugar vai ser uma potência. Este lugar, muitos adentrarão por aquelas portas buscando socorro, e Deus vai usar você, jovem, vai usar você, irmã, para impor as mãos, e Satanás bater
impossível, porque o impossível Deus faz. O impossível cabe a Ele a fazer. E o Senhor não envia sobre a tua vida luta que você não possa suportar. Porque se você está passando pelo deserto, é porque Deus te capacita. Ele não é menino, Ele não é criança para mudar de opinião. Ele não é mutável, Ele é imutável. Ele não muda, Ele é, Ele foi, Ele é e Ele sempre será. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. De eternidade a eternidade, o teu Deus é Deus. Mas nunca coloque o teu eu no lugar do teu Deus. Nunca ache que você pode. Nunca tome uma decisão na tua vida segundo os teus conhecimentos. Nunca pense que você resolve tudo. Mas busque a orientação do Senhor. Se você não consegue ouvir a voz do teu Deus, busque a orientação daquele que pode te orientar. Porque você tem um líder espiritual e é o pastor da tua igreja. Apesar que muitos não têm mais a consideração, já não reconhecem o seu pastor como seu pastor, que o Senhor colocou como autoridade sobre a tua vida. E nós temos visto muitos homens e mulheres e jovens caindo porque acham que eles, o único pastor é Deus. Não, querido. Se você faz parte de uma congregação, você tem um líder. E você deve sim satisfação e obediência ao seu líder. No grupo das irmãs, há um líder, há uma liderança. E você deve sim satisfação e respeito à sua líder. Não precisa, querido, as pessoas chegarem até você e dizer: olha, assim, assim, leia a palavra. Porque aqui é o nosso livro, é a nossa bússola que nos caminha para o caminho da vitória. O Senhor tem propósito na tua vida, Ele tem. O Senhor pode te levantar. E eu creio que o Senhor vai te levantar. O Senhor está levantando um povo diferente neste lugar. Dá uma paixão, o Senhor tem que amar o chui de canta, vai confer, mas não chui de canta. Ele vai enviar na gasto de canta, na badaia cheia, onde canto mover dos céus neste lugar. E muitos não acreditarão, porque ouvirão dizer lá em Joanópolis: o Senhor está curando. Sabe aquela irmãzinha assim, assim? Se você vê aquela irmã hoje, menina, é bênção pura. Sabe por quê? Porque Deus tem uma promessa neste lugar. Essa promessa vai começar por você. Apenas deponha o ídolo que dirige a tua vida hoje. Renuncie ao teu eu. Renuncie e não se perca no caminho. Enquanto Asa esteve na presença de Deus, enquanto ele ouviu a voz de Deus, o Senhor o fez vitorioso. Mas, infelizmente, ele deixou o seu coração, ele deixou a sua vontade de falar, e ele se associou com aquilo que Deus não tinha para ele. E ali veio a sua derrota, porque Satanás, ele nunca se dá por vencido. Hoje você está forte espiritualmente, ele não pode com você, mas ele está te filmando de longe. Ele espera você baixar a guarda para ele entrar. É por isso que a nossa luta é guerra. É guerra. E esta guerra só vai terminar o dia que nós nos encontrarmos com o nosso Deus. Por enquanto, você não pode baixar a guarda. E este jovem, ele baixou a guarda. E ele fez, ele se associou para ter vantagens. Depois os irmãos meditam na palavra, os irmãos vão ver. Quando ele perdeu a sua visão de Deus, o seu foco, e ele começou, o seu coração endureceu. Ah, irmãos, ontem eu meditando nesta palavra eu pude chorar. Porque eu vejo quantas pessoas que estiveram aqui neste púlpito pregando a palavra do Senhor. Quantos aqui estiveram sendo usados tremendamente. Eu creio que você consegue lembrar de um que um dia esteve aqui, hoje está jogado na sarjeta, está
ele contemplou tudo aquilo e veio sobre ele uma enfermidade em seus pés. E foi um outro erro de Asa. Ao invés de ele recorrer à cura, a buscar a presença do Senhor e a pedir ao médico dos médicos que viessem dar, aleluia, na sua vida e trazer um milagre, uma cura interior e exterior, ele começou a buscar os médicos, que para eles naquela época era a cura deles. Ele abriu mão de Deus e quis buscar os milagres da terra. Não abra mão do teu Deus, não abra mão da tua fé, não queira confiar na tua mão, não queira confiar nos teus recursos, mas confie somente no Senhor. Aleluia! E assim houve, irmãos. Infelizmente a história deste jovem terminou dessa forma, mas eu creio que a tua história, o Senhor, Ele vai fazer diferente. Ele vai fazer diferente, sabe por quê? Porque o Senhor, nós temos aqui exemplos de grandes homens que serviram a Deus e se perderam no meio do caminho. Quantos? Mas isso aqui é exemplo para nós não seguirmos e não cairmos na mesma maneira. Hoje Deus tem marcado um compromisso com você e cabe a você a reconhecer Deus na sua vida e dizer: Senhor, eis-me aqui, perdoa-me, Deus, se eu tenho me levantado contra o teu ungido, se eu tenho falado falsamente contra o meu irmão, se eu tenho, Senhor, agido de forma, Senhor Deus, impensada e louca, mas hoje eu quero assumir um compromisso contigo. E o Senhor, nesta noite, Ele diz a você: qual caminho você vai seguir? Qual caminho você hoje escolhe? Jovens, qual caminho que hoje você escolhe? Na nossa época de juventude, nós ouvimos dizer que nós éramos o futuro da igreja, mas eu vejo hoje, vocês são hoje, os que trabalharam, hoje se encontram sentados, mas o Senhor, Ele tem promessa na vida dos que estão sentados. Muitas vezes, irmãos, podem se sentir rejeitados, mas o Senhor não rejeita. A obra, a seara é grande, existe trabalho para todos, basta somente nós tirarmos os olhos dos problemas, tirarmos os nossos olhos da situação que muitas vezes Satanás nos faz ver coisas que não acontecem, para nos entristecer e nos afastar do meio do povo de Deus. Mas o Senhor, nesta noite, Ele chama vocês para um compromisso, porque Ele quer usar vocês hoje. Quantos estão se prostituindo nas drogas? Quantos estão sendo usados por Satanás para destruir o seu corpo? E o Senhor tem uma promessa, e Ele quer fazer de vocês, aleluia, instrumento para resgatar essas vidas. Entregue as suas vidas ao Senhor. Na sua escola, faça a diferença. No seu trabalho, faça a diferença. Na sua vizinhança, faça a diferença. Que as pessoas possam olhar para vocês e dizer: vai ali uma jovem que verdadeiramente serve a Deus. Aleluia! Nós precisamos de pessoas que façam a diferença. O Evangelho de Deus, tantos escândalos, tantas coisas que nós temos visto, mas não nos importa. Cada um vai dar conta de si individualmente ao Senhor, mas cabe a mim a olhar para esta situação e dizer: Senhor, segura nas minhas mãos para que eu não venha cair, porque a minha maior vitória é um dia me encontrar com o meu Deus na glória e fazer parte da colcha, da batalha canta, daquele povo escolhido
2006. Batizado em vigília, batizado em campanha. Nós viajávamos para o interior, nós evangelizávamos, nós não medíamos distância para fazer a obra do Senhor. E o Senhor nos honrava. E ali, irmãos, naquele ano, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Eu tinha 11 para 12 anos. Com 12 anos, a nossa primeira Santa Ceia, depois de eu ter descido as águas, o Senhor me deu um dom de profecia. E para a glória de Deus, hoje, eu não me envergonho de dizer, eu tenho 44 anos. E até hoje eu nunca perdi esse dom. Sabe por quê? Não porque eu sou, mas porque Deus é na minha vida. Lutas, problemas, dificuldades, é o que mais tem. Mas cada uma delas, eu posso dizer para você que o Senhor tem me dado vitória. O Senhor tem me dado vitória. E até o dia que eu me encontrar com o Senhor, lutas eu terei, mas em todas elas o Senhor me dará vitória. Eu digo a vocês, jovens, não porque eu fui, não porque eu sou, mas a minha juventude inteira eu passei na casa do Senhor. Estão os irmãos aqui que me conhecem desde criança. Passei a minha vida inteira servindo a Deus. Eu nunca saí da presença do Senhor, não porque eu sou, mas porque Deus é da minha vida. E eu tenho a plena convicção de que eu não perdi nada no mundo. Eu não vivi nada no mundo. E eu tenho certeza que eu sou limpa, porque o Senhor me conservou na presença dEle. Mas houve uma renúncia. E é o que o Senhor quer de vocês nesta noite. Renuncia o mundo para que a tua vida possa prosperar. Luta terá, problema virão, pai e mãe não terá para sempre. Haverá um tempo que terá você e Deus. Mas eu posso te dizer uma coisa, jovens: o Senhor, Ele garante a vitória. Ele muda a história. Ele muda, ainda que você olhe para a sua vida e você diz: não tem jeito, o meu lar está destruído. Mas o teu Deus, Ele é vitória. E Ele te levanta, Ele te diz: levanta-te, porque eu mudo a tua história. E Ele faz, porque eu sou prova viva de que o Senhor faz. Tentações vêm, mas quando nós pedimos: Senhor, me livra, Ele livra. O meu coração precisa estar com a palavra de Deus escondida nele, para não pecar contra Deus. Provações vêm, mas Deus nos dá a vitória. Não existe, o Senhor conhece as minhas fraquezas, eu vou pecar, depois lá o Senhor me dá a vitória. O Senhor diz: não pequeis. Se vós pecares, tereis o advogado, mas não se esqueça que há consequência. Não queira pagar consequência por desobediência. Se apresente diante de Deus como o Senhor quer. Faça na mais fidelidade da vida de vocês um altar consagrado a Deus. E aonde vós tocardes, o Senhor vai prosperar. Se o sonho é faculdade, Deus tem poder para dar, mas é para que você entre lá e faça a diferença, não para que você venha se igualar com aqueles que estão lá. Se você tem o sonho de se casar, Deus tem o melhor para você. Deus pode preparar o melhor para você, mas se guarde na presença de Deus. O Senhor é fiel. Eu não sei qual é o teu sonho, mas o teu Deus, Ele tem nada para pegar o teu sonho na tua vida. Conecte a tua vontade à vontade de Deus. Coloque o teu coração: Senhor, que o meu coração esteja segundo a tua vontade, que a tua vontade seja a minha vontade, Senhor, para que eu não venha me perder, porque o mundo jaz no maligno e Satanás, ele tem um projeto contra a sua vida. A Deus tem, o diabo também tem. Alimente a tua alma com a palavra de Deus. Eu tenho certeza que no Facebook, eu tenho certeza que nos sites pornográficos, eu tenho certeza que as revistas pornográficas não trazem edificação para a tua vida. Mas se você pegar a palavra de Deus e você começar a meditar nela dia e noite, ao desejo da sua carne, o Senhor vai abater. O Senhor vai mudar a tua história, porque nós vivemos na presença de Todo-Poderoso e Ele é fiel para fazer de vocês vitoriosos. O mundo há de olhar para vocês e vão dizer: lá há um jovem, há uma mocidade que verdadeiramente tem a sua vida consagrada a Deus. Ouça e guarde a palavra de Deus. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória.
Evangelho de Vitória. Só que nós não paramos para entender que para se ter vitória tem que ter uma vida de renúncia. Asa só conseguiu trazer a paz sobre aquele povo porque ele projetou ir para o lado bom. Mas se a gente só projetar e não executar, não tem como a gente ver as promessas de Deus. Tem muita gente cheia de sonhos. Muitos têm sonhos. Outros querem pagar o preço. Deus abençoe o Evangelho com essa palavra. Lembrando que eu conselho do jovem que asa do jovem. Mas todos nós, eu agora que estava pregando aqui, eu pensando, parece que a prova era só frustração. Vocês têm alguma prova? Vocês passam prova? Quem de vocês passa prova aí? Passa prova? Vocês passam prova? Vocês passam prova? Passa prova aí? Aí atrás passa prova? Você pode observar uma coisa aqui para mim? A prova era só vai para o que faz. Os jovens têm a prova, quando chega as irmãs têm suas provas. Os pastores também têm suas provas. Os irmãos aí na nave da igreja têm suas provas. Olha o que Jesus falou. Então olha, chega uma e fala assim, ó, não desanime. Não pare. Deus é contigo. Você vai vencer. Fala para ele, você vai vencer. Espera um pouco mais. A prova, para mim, só serve para me fazer decorar na presença de Deus. A prova não é para te parar. Olha aqui para mim, por favor. Vocês estão conversando. A prova que você tem passado não é para você morrer. Está entendendo o que eu estou falando? Não é para você morrer. É para você não ser um Francisco vai para os outros. E toda vez que eu visitar Maria vai para as outras, as Maria me pegam. Deus não quer forjar nenhum frouxo. Deus não quer forjar nenhum covarde. Deus não tem compromisso com pessoas fracas. Deus só escolhe aqueles que têm potencial. Só isso. Eu não vou pregar na palavra por mais, não é fé. Tem muita gente que passa uma provinha, dá um bicho de porco no canto da unha, meu Deus, aí já quer até morrer. Precisa passar por esse lado.